Vamos ficar de pé, vamos orar aqui pela nossa preletora da tarde. Bem-vinda. Gostaria que a igreja estendesse as mãos sobre o vaso que veio derramar sobre as nossas vidas, que se dispôs a falar conosco. Amém? Pai querido, nós te apresentamos a tua serva, Senhor. Senhor, enche o vaso, Pai. Pedimos que o Senhor enche, transborde, Senhor, sobre a tua serva. E que nós possamos estar de coração e mente aberta, Senhor, para receber a nossa porção. Senhor, toma a tua serva, guarda os caminhos dela, livra de todo mal, Senhor. Guarda a família, livra de toda retaliação do inferno, Senhor. E toma, Senhor, a tua serva, que seja a tua voz, Senhor, que sai, Senhor, da boca dela, Senhor. E nós estamos preparados para receber mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vitor, volta. Gente, vamos orar. Eu queria que vocês estendessem as mãos. Quem quiser colocar a mão no coração. Senhor, eu me apresento aqui, Senhor, neste altar. Mas eu venho pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha passear em nosso meio. Meu Deus, na Tua palavra diz que é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo de Deus. E que em nome de Jesus esses corações venham estar abertos não para mim, Senhor, mas para o Teu Espírito Santo. Meu Deus, que os corações aqui venham ser terra fértil, que venha cair o alimento e que venha frutificar. Não a mim, Senhor, mas ao Teu reino. Meu Deus, que não venha sair nenhuma palavra da minha boca que não vem de Ti, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos, os Teus querubins venham estar acampados, Senhor, ao nosso redor. Meu Deus, que os céus se abram, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Que venha ter, Senhor, em nome de Jesus, um encontro contigo, Pai. Não com o homem, Senhor, mas contigo. Porque na palavra de Deus fala que aquele que encontra contigo, ele não permanece do mesmo jeito. E eu peço, Senhor, que o Espírito Santo venha encontrar morada nessa casa. E que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Meu Deus, assim como João Batista orou, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Deus, em nome de Jesus, que no nosso meio venha ter humildade. Humildade para receber a Tua palavra. Meu Deus, fala, Senhor, com os corações aflitos, com os corações angustiados, com os corações contritos, Pai. E, meu Deus, na Tua palavra diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. E nós entregamos esses vasos em Tuas mãos. Amém? Gente, eu gosto muito, muito de Bíblia. Eu queria que vocês pegassem as Bíblias de vocês. Eu gosto muito de folhear a Bíblia. E vamos ler 1 Samuel 2. Não, vamos ler primeiro 1 Samuel, do versículo, no capítulo 1. A gente vai ler do versículo 5. E depois vamos pular lá pro 9. Vamos ler do 5 ao 9, tá? Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-lo deixado estéril. E porque o Senhor tinha lhe deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-lo. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Vamos ler o 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Vamos pular lá para o 2:4, que é o tema da campanha. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Pode se assentar, gente. Eu vou me apresentar porque eu acho que a maioria aqui não me conhece. Bom, meu nome é Ângela. Eu sou casada com Paulo César. Eu sou a mãe do Vitinho, do João Miguel e do Benjamin. E eu congrego, nasci em torno... Que eu me apresentei tem pouco tempo, mas que eu frequento os cultos aqui tem em torno de 9 a 10 meses. A gente anda com a galera, se vocês perceberem, eu ando com a Paula. Mas quem nos trouxe, quem nos apresentou a IC foi a Luana e o Jorge. E eu amo muito a Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. E eu queria muito que na IC tivesse os bereanos. Em Atos dos Apóstolos falava que os bereanos, eles pegavam a Bíblia, Paulo pregava e eles iam lá na Bíblia para falar assim: deixa eu ver o que ele está pregando, se está aqui. Então, que vocês nessa noite tenham espíritos de bereanos. Eu entrei por essas portas, eu ministrava, eu pregava na outra igreja onde eu congregava. E eu tenho 16 anos de evangelho. E quando eu entrei por essas portas, eu achei que eu nunca mais ia ministrar no altar. E Deus falava, eu cheguei aqui, gente, sabe aquela passagem de Isaías que Deus fere, mas Ele sara a ferida? Nós chegamos aqui num grupo de 20 pessoas, quase 30. Nós somos quase 30 pessoas. E eu entrei por essas portas e, inclusive, na sexta-feira que eu vim, era a Thaís que estava ministrando. E eu falava: Senhor, eu enterrei todos os meus talentos e eu entrego todos os meus talentos para o Senhor. Porque eu fui ferida pela igreja. E naquele dia o Senhor falou: não, você não foi ferida pela igreja. Você foi ferida pela religião. E por muitos anos eu vivi debaixo de um jugo. E hoje eu posso falar que a IC, da maneira bem limpa, ela foi trazendo bálsamo para as nossas feridas. E a gente foi descobrindo com o passar do tempo que existia vida fora de... O Jorge é da galera, o que fez a peça, ele era Moisés. Existe vida fora do Egito. E a gente tem descoberto isso. E aí sim, a pastora Ana, a Dai, quem ministra normalmente, o pastor Saulo, eles foram trazendo esse bálsamo para as nossas vidas. E semana passada, a Paula a da galera, a Paula é a mais pra frente. Ela é a que vai se enturmando. A gente, como a gente foi muito ferida, a gente está um pouco retraído. E aí a Paula contou aí para alguém que a gente sabe fazer de tudo um pouco, né? A gente foi forjado no fogo. E a pastora Ana outro dia falou assim: nossa, eu descobri que você prega. E eu falei assim: nossa, a Paula já contou que eu prago. E aí, gente,
A gente estava subindo no monte. E eu sei que para alguém isso está servindo. E eu subi no monte há um mês atrás com as meninas e Deus me deu uma palavra. E Deus não dá palavra para ninguém para ficar escondido. E eu subi no monte, eu nunca peço a oportunidade. Aquele dia Deus falou assim, hoje você vai pedir. E Deus falou bem assim para mim. Sai do leitinho. E vai para o alimento sólido. E a pastora Ana ligou terça-feira, eu falei assim, pronto. Eu vou pregar o que Deus me deu no monte. Aí ela pegou, não atendi na hora. Quando foi... Eu vou começar a pregar, calma. É para vocês entenderem. Eu falei, Jesus, não tem nada a ver isso com o tema da campanha. Porque Deus falou sobre maturidade, sobre sair do leitinho, ir para o alimento sólido. E o que tem a ver com o arco? O que tem a ver com Deus vai abater? Não encaixa. E eu fiquei, é muito ruim pregar com tema. E o Benjamin na terça-feira, o menorzinho, ele tá bem ali, ele começou a ter febre. Então eu já tinha um esboço sobre Hebreus 5:13. E aí o Benjamin teve febre. Aí até ontem eu não tinha nenhuma palavra, gente. Não encaixava o que Deus tinha me dado com o que a pastora Ana tinha mandado eu pregar. Eu falei assim. E o Benjamin ontem não foi. Eu fiquei o dia todo. Eu falei, Jesus, no dia que eu preciso ficar só, o menino não vai, não sai. Gente, com a música, parece... Sabe quando Deus para assim na sua frente e fala assim, agora escreve. Encaixou. E eu vou falar sobre maturidade. E vamos falar de Ana, né? Ana, ela, na palavra do Senhor fala que ela ia várias vezes ao ano oferecer sacrifício. Vários, né? E na palavra de Deus diz que foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Aí fala, porque o Senhor tinha deixado ela infértil. E quantas vezes a gente entra na igreja assim, né? O arco nesse caso aqui de Ana, qual é o seu arco? Aqui nesse texto, o arco fala que era a esterilidade de Ana. Então vamos imaginar, vamos aplicar isso para a nossa vida. Nessa noite, qual é o seu arco? Qual é o arco que o Senhor tem que quebrar? E vamos tomar Ana como exemplo. Ana tinha a esterilidade. E Eucana vira para ela e fala assim, essa história é muito conhecida. Não sou eu melhor do que 10 filhos? E contextualmente, Israel estava vivendo corrupção no santuário. É como se o pastor Saulo estivesse corrompido, o altar estava quebrado e não tinha uma pessoa para colocar esse altar em ordem. E Ana, assim como nós, por várias vezes, entramos várias vezes dentro da casa do Senhor. Só que Ana, em um culto como esse, assim como eu e você, ela falou, não, hoje eu vou fazer diferente. Na palavra do Senhor diz que Ana comeu, ela se levantou. Na palavra de Deus, na minha tradução, fala que ela se levantou. Às vezes a gente lê muito a Bíblia, isso serve em relação aos bereanos, e a gente lê corrido. E tem uns detalhes que faz toda a diferença. E nesse texto faz toda a diferença, porque fala que Ana era como se fosse a gente. Íamos no culto de quarta, íamos no curso de sexta, íamos nos cultos de domingo. E muitas vezes Ana podia falar assim, mas todo mundo sabe que os filhos de Eli,
os filhos do sacerdote estão corrompendo. A minha bênção não chega porque é o altar que está desconcertado. Mas aí Ana, ela resolve falar assim: eu tenho um arco na minha vida. Eu não posso contar com o sacerdote. Então eu vou mudar. Às vezes você está aqui assim. Eu tenho anos orando pela mesma coisa. Ah, mas eu não recebo a oração da pastora Ana. Eu não tenho ninguém para pôr a mão na minha cabeça. Mas Ana... E a gente está falando de uma mulher que vivia no Antigo Testamento. Não se tinha essa liberdade de espírito que nós temos hoje. Então ela poderia condicionar ao marido. Não, eu não consigo gerar porque o meu marido não ora. Quem nunca fez isso? Ah, minha casa está em desordem porque o meu marido não ora. Mas Ana se levanta e fala assim. Lê aí o versículo 9. Tem como colocar aqui, por favor? Fala assim, ó, na minha versão. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aí no versículo 10 fala: e com amargura e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aqui é outra chave de Ana. Ana se levanta, ela chorou muito e ela orou. Ana adorou. E eu não estou falando que Ana... Aqui não fala que Ana cantou. Aqui Ana não fala que ela teve uma oportunidade. Não, ela se levantou, chorou e orou. E aqui vai a minha interpretação. Não está escrito isso, mas é o que eu estou falando. Ana teve um encontro tão verdadeiro nessa oração, tão verdadeiro, gente, que logo em seguida ela fez um voto. E ela fez um voto ao Senhor. E olha lá, ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu te dedicarei ao Senhor para que todos os dias da sua vida o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vocês viram aqui que foi sucessivo. Ela se levantou, orou e chorou. Mas ela ainda não tinha recebido Samuel aqui, vocês viram? Não tem. Mas quando a gente entra de verdade, mas de verdade mesmo, como Ana entrou, assim como Paulo entrou na presença do Senhor e ele falou: eu tenho tudo como perca. Porque quando a gente entra verdadeiramente na presença do Senhor, até o nosso arco vira bênção. Vocês entendem que ela teve um encontro aqui. E ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver. Quantas vezes a gente não é esse cristão birrento? A gente vem aqui e fala: Senhor, meu arco é esse. Mas você é birra, eu quero. Mas olha a diferença da Ana. Ela diz, ela não contemplou que ela ia ter Samuel. Ela falou: se tu lembrares da tua serva, eu te devolverei. Então, às vezes o nosso arco não é quebrado, a nossa vida não rompe. Por quê? Porque a gente quer para satisfazer o nosso eu. E lembra que eu falei para vocês? Deus estava esperando uma oportunidade, porque tinha que se levantar um sucessor de Eli. Precisava se levantar um juiz, porque naquela época não tinha rei. Então, no meio de uma oração, Deus pode te entregar um Samuel.
Ela podia falar assim: ah, Senhor, o Senhor vai me dar Samuel, mas eu não vou devolver porque era o meu sonho. Quantas vezes você fala assim: Senhor, eu quero casar, eu quero passar num concurso, mas eu quero para mim. Ah, Senhor, eu quero prosperar, mas você quer prosperar para você. Só que Ana, quando ela entra na presença do Senhor, ela percebe que até o que ela vai ganhar não é dela, é para Deus. E quando a gente aceita Jesus, igreja, nada é nosso. O nosso padrão é Cristo, e o padrão de Jesus é alto mesmo. Porque Jesus falou: negue-se a si mesmo. Jesus falou assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. O padrão é Cristo. E ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então, eu não estou falando que você não tem que pedir, mas a gente tem que virar a chave. Sabe como Ana fez? Ela todo dia estava no culto, mas no dia que ela orou e ela entrou na presença do Senhor, ela descobriu: realmente, o que eu quero é para esfregar na cara de Penina. O que eu quero é para esfregar na cara do meu irmão: olha, eu consegui. E enquanto for isso, igreja, Deus não vai dar. Enquanto for para falar: eu faço, eu dou conta, foi pela força do meu braço. Hoje eu estou aqui não pela força do meu braço. Eu passei a noite, eu dormi 1 hora. O Benjamin passou a semana toda sem dormir. Hoje, quando deu 3 horas da manhã, eu tive que correr com ele para o hospital. E eu falei: Senhor. E o Vitor estava comigo, ele virou e falou assim: mãe, se a senhora não viveu o que a senhora prega, não é evangelho. Um menino de 16 anos virá. Se vocês, igreja, não viverem o que vocês pregam, não é evangelho. Se não doer, porque Paulo fala: é na minha fraqueza que Deus se aperfeiçoa. Porque Paulo, ele fala isso, mas antes disso, ele ora aos céus 3 vezes, fala: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor fala: a minha graça te basta. E Ana, ela nos ensina que o arco vai ser quebrado não porque você merece, não porque é porque Deus queria levantar uma mulher para gerar Samuel. Será que você tem a capacidade de gerar Samuel para o Senhor? Porque nós estamos vivendo nesse tempo onde o altar está corrompido, onde a gente coloca desculpa em tantas pessoas. Mas Ana, ela assumiu a responsabilidade. Ela virou e falou assim: não, eu vou orar. Eu vou orar. Não precisa não, tanto que ele chama ela e fala assim: mulher, tu está embriagada. Era tão comum as pessoas entrarem no templo embriagada que ele nem se assustou. Fala que ele vira e fala: mulher, larga o vinho. E ele se assusta porque ao mesmo tempo Ana constrange, porque ela não estava bêbada de vinho, ela estava bêbada do Espírito. Que nessa tarde, pastor Ana chega e fala assim: mulher, o que aconteceu com você? Você está bêbada? E fala assim: não, Senhor, a minha alma está amargurada. Sabe, igreja, a gente espera tantas coisas da igreja, a gente espera tanto do altar, mas Ana me constrange porque quem tem filho sabe. Você imagina você entregar o seu filho desmamando, e ela queria tanto aquele filho. E fala que ele cresceu em graça, em sabedoria. E eu tinha muitas coisas para falar sobre isso. E que nessa noite, quando você olhar para o seu arco,
olhar para a sua dificuldade, porque nunca é um arco de um dia. Ana tinha anos que ela subiu ao templo. Normalmente o que nos incomoda, incomoda há anos. Normalmente o que nos afronta como Penina é há anos. Mas o arco só foi despedaçado quando ela foi para Deus. Quando ela parou de olhar para o lado. Porque a vingança, o juízo, a justiça está nele. Se ele quiser abater, ele abate. Se ele não quiser abater, ele também não vai abater. E eu queria falar sobre isso. Que nessa noite, você, ou nessa tarde, assim como Ana, não olhe para mim, não olhe para o lado. Às vezes o seu arco não vai ser quebrado hoje. Talvez o seu arco vai ser quebrado num outro culto. Talvez o seu arco vai ser quebrado lá na sua casa. Mas que você se permita. Na palavra de Deus fala também que só um minutinho. Na palavra de Deus fala que depois que Ana entrega Samuel, Deus dá filhos a Ana. E quando a gente aprender com Ana que a nossa bênção e a nossa maior bênção, porque igreja, é muito bom ter as coisas, é muito bom lutar por todas as coisas deste mundo, mas eu vejo que Ana, assim como Paulo, quando eles entram em Deus, quando eles têm um encontro verdadeiro com Deus, isso aqui fica pequeno. Paulo fala em Colossenses: olhe para o alto, para as coisas que não são corruptíveis, coisas do alto. Então que nessa noite, ou nessa tarde, você venha entrar na presença do Senhor. Pegue Ana como exemplo. Ana não fala também que ela estava tão amargurada que os lábios dela mal se mexiam. Tem aquela música que aquieta minha alma. Quem já não entrou na igreja aqui sem nem conseguir orar? Mas eu conheço Jesus. Você fala assim: ah, Ângela, mas você está falando isso, você nem sabe o que eu estou passando. Pois é, mas Jesus sabe. Ah, mas eu estou passando. Jesus é homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele sabe a dor que você está sentindo, ele te conhece. E ele que tem a resposta. Ele abençoou, mas eu creio que se ele não tivesse abençoado, Deus ia abençoar a Ana do mesmo jeito. Que nessa manhã ou nessa tarde você venha ser uma Ana. E que você possa gerar profetas, juízes, sacerdotes. Não para você. Não para você esfregar na cara do seu inimigo. Mas que você possa falar como Ana, que cantou e falou como é o tema dessa campanha. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Porque quando a gente descobre que nós somos pequenos, mas a gente descobre que nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado. Ele abre madre, Ele para o sol, Ele faz órfão, rainha. O que é uma porta de emprego para o nosso Senhor? Para Deus nada é impossível. E às vezes a gente não... Isso foi o que Deus aplicou. Ana, ela amadureceu. Vocês entendem que ela conseguiu sair do leite? Porque ela dependia do alimento do sacerdote. Quando ela entra e decide tomar as rédeas da vida espiritual dela, ela começa a comer alimento sólido. E ela gera Samuel.
Que você nessa noite, assim como eu, e essa palavra para mim, eu me achava muito entendedora, mas quando eu fui sendo quebrada e moldada, eu descobri que eu estava acostumada a leitinho. A igreja do Senhor, e eu acredito, isso é minhas visões, minhas impressões, é que Jesus não vai vir buscar uma noiva menina. Jesus vai vir buscar uma noiva preparada. E uma noiva preparada, ela não coloca a desculpa no outro. A noiva preparada, ela é lavada e adornada, e ela vai tomar o reino à força, porque ela entende que é assim mesmo. É luta em cima de luta, batalha em cima de batalha, mas confiando que quem luta as nossas guerras não somos nós. E nós já sabemos o final, igreja. O final já está escrito na Bíblia. Não é igual um filme, uma série que a gente assiste e não sabe como vai acabar. Quem crê em Jesus já sabe o final. E tudo isso aqui vai passar. Às vezes você está perdendo o seu tempo de oração, pedindo para que Deus quebre o arco. Faça justiça. Jesus, me dá uma casa, me dá um carro. E Jesus querendo te dar um Samuel para que venha preparar a igreja do Senhor para um encontro com a noiva. Então, igreja, é muito bom ser justificado na terra, mas quantos homens passaram pela terra, os heróis da fé, que não viram e não foram justificados? O próprio Samuel, ele ungiu Davi e ele não viu Davi sendo rei. A gente quer, não, Deus vai me honrar em vida, e se não for? E se você tiver que ser igual Samuel, que ungiu Saul, ungiu Davi e não viu? Se você tiver que ser como Moisés, que não entrou na terra prometida, só preparou o povo? E se você for igual João Batista, que foi entregue para os inimigos? Teve gente que realmente o arco foi quebrado, mas teve gente na igreja que o arco não foi quebrado. Quantos cristãos morreram por causa do nome de Jesus? E você pode olhar os olhos humanos e falar assim, realmente o arco dessa pessoa não foi quebrado. Mas assim como Estevão e assim como Paulo fala, Senhor, não imputem a essas pessoas. Porque Estevão como Ana, ele descobriu que quando eu estou em Deus, tudo o resto, diploma, casa, família, tenho tudo como perca. Isso tudo é esterco. Vai passar, igreja. O que eu tenho para falar para vocês é que vai passar. E a sua luta perto da eternidade é nada. Então, igreja, eu estou enferrujada, eu já encerrei. E é pesado pensar que talvez o nosso arco não vai ser desfeito. Mas, gente, a nossa recompensa não é essa. Se você está vindo para a igreja procurando isso, pelo menos o evangelho que eu aprendi, ele não é assim. Ele realmente é duro. Jesus falou para eles e falaram assim, não, pode ir embora. Falaram assim, Jesus, mas essas palavras são duras. E aí Jesus falou, pode ir embora. E Pedro se levanta com uma sabedoria que é só o Espírito Santo, falou, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Igreja, se aqui é difícil, imagine lá fora que não tem vida eterna. Então,
Eu não sou a... Eu até falei, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar? O povo lá é do manto. A pastora Ana é do reteté. E eu não sou assim. E eu sou mais... Mas se o Senhor permitiu eu chegar até aqui, alguém precisava ouvir. E se serviu para uma pessoa, já valeu toda a minha luta da semana. E eu vou dizer para vocês, doeu, gente. Doeu. Meu filho fez todos os exames que você imaginar. O Benjamin está tendo febre de 4 em 4 horas. Ele está dando 39,5. E ele fez todos os exames. Ele não tem nada. Mas eu falei, Senhor, eu não vou desistir. Nem que eu vá, pregue. Eu virei para o médico hoje, eu falei assim, eu posso ir embora? Ele pode. Eu falei, então tá. Virei para o PC, o PC é o meu marido. Eu falei, olha, eu vou pregar. Quando eu sair, eu passo para te buscar e a gente vai para o hospital. Depois a gente resolve o resto. Então, igreja, se valeu para uma pessoa, amém, porque já valeu para mim. Amém? Vamos colocar de pé? O Vitor vai ministrar. Eu tenho 3 minutos, é o tempo da música.